Amigos e amigas, fifeiros e fifeiras, hoje a nossa conversa é sobre as cartas Ones to Watch. Em português, fique ligado. A gente acaba conhecendo como Ones to Watch mesmo ou como OTW. O que são essas cartas, como elas funcionam, como elas evoluem ao longo do tempo. Eu já falei que elas evoluem porque elas são cartas dinâmicas. Você está olhando aí o primeiro time das cartas Ones to Watch, elas têm as mesmas estatísticas das cartas ouro. Portanto, o Cristiano Ronaldo Ones to Watch ele é exatamente igual ao Cristiano Ronaldo ouro. Então, por que elas são tão cobiçadas? Porque são cartas dinâmicas, são cartas que evoluem ao longo do tempo. Evoluem? Como assim evoluem? Sim, elas evoluem de duas formas. A primeira, que é a mais conhecida, que é a que todo mundo já conhece de outros FIFAs, é de acordo com cartas de desempenho individual do jogador, duas cartas, dois tipos de cartas específicos. Uma delas, as cartas de time da semana. Por exemplo, se o Cristiano Ronaldo for para o time da semana nas próximas semanas, ou em alguma semana do FIFA, a carta Ones to Watch dele automaticamente segue as mesmas estatísticas da carta dele do time da semana, do IF, né, que a gente fala o Inform. Se o Cristiano Ronaldo, estou dando um exemplo dele, mas se, por exemplo, o Malen ou o Locatelli, qualquer um desses jogadores, for Man of the Match, né, que é o melhor em campo de um jogo da Champions League e tiver uma carta comemorativa de Man of the Match, ele também, o Ones to Watch dele, essa carta dele, também acompanha a carta de Man of the Match. Então, a carta sempre vai acompanhando a melhor versão de jogador, sendo esta ou um IF, que é uma carta de time da semana, ou uma carta de Man of the Match. Só nessas duas hipóteses. O Cristiano Ronaldo foi o jogador do mês da Premier League. Vai aumentar o Ones to Watch dele? Não. O Malen foi jogador do time da fase de grupos da Champions. Vai aumentar a carta Ones to Watch dele? Não. As Ones to Watch só aumentam em caso de time da semana ou no caso de carta de Man of the Match. Dito isso, essa é a parte que a gente já conhecia, que você já conhecia mais ou menos. Vamos dar uma olhada? Antes de eu passar para a novidade, vamos dar uma olhada no que foram os Ones to Watch do FIFA 21. Aqui a gente tem alguns dos Ones to Watch do FIFA 21. Luís Soares, por exemplo, começou com a carta 87. Entrou no time da semana, virou uma carta 88. Outra vez, time da semana, 89. E quando ele marcou o gol do título do Atlético de Madrid, do título espanhol, ele ganhou uma carta que se chamava Hero, que nesse ano, nesse FIFA 22, eu acho que não vai existir, porque a gente tem os Foot Heroes, né? Que são essas novas cartas de jogadores icônicos. Então, talvez essa carta Hero, que existia antes, talvez não exista mais. De qualquer forma, o Luís Soares teve 3 upgrades, ou seja, foi uma boa para quem tinha o Luís Soares. O Ones to Watch, ele foi evoluindo ao longo do FIFA, né, do ciclo do FIFA. O Leroy Sané, por exemplo, não. O Leroy Sané ficou com a carta 85 Ones to Watch dele, ou seja, o Ones to Watch dele acabou sendo igual à carta ouro. A mesma coisa aconteceu com o Thiago Alcântara, com o Alan, com o Alex Telles, com o Arthur, com o James Rodrigues, enfim. Foram vários jogadores que não evoluíram. Quem mais evoluiu, quem mais ganhou upgrades no FIFA 21 foi o Luís Soares, mudou de 87 para 90. Você vê aqui também que o upgrade do Luís Soares foi de 87 para 88, para 89, para 90. Nos outros jogadores isso não acontece. Se o jogador tiver um overall mais baixo, por exemplo, o Hakimi tinha overall 83, o primeiro upgrade dele ele foi para o overall 85, porque isso obedece a regra ali, a tabela de upgrades do time da semana. Um jogador que é vamos pegar um outro exemplo aqui, o David, por exemplo, que era 77, ele teve um upgrade, foi para 81. Quer dizer, se você tem o Ones to Watch que seja 80, vamos botar aqui de novo no time, por exemplo, você tem o Malen Ones to Watch. Se ele ganhou um upgrade, ele vai pular para 84. Se um desses jogadores ganhar aquele upgrade especial ali do time da semana, aquele que tem uma estrelinha em cima do nome, que na primeira semana foi o Tony, na segunda foi o Felipe Anderson. Se isso acontecer, o Ones to Watch segue também esse upgrade especial? Segue. O Ones to Watch sempre é equivalente, sempre é igual à melhor carta de time da semana ou de Man of the Match do jogador. Isso é basicamente o que já acontecia no FIFA 21.
isso não é novidade. A novidade é que a partir desse ano a EA criou o Wins to Watch, que é vitórias para ficar de olho, né? Uma tradução aí mais ou menos adaptada. O que significa isso? Que a partir do dia 1º de outubro, eu estou gravando esse jogo no dia 2, estou gravando esse vídeo no dia 2, estou vendo um jogo aqui, acabei embolando as palavras, mas a partir do dia 1º de outubro, a partir de ontem, nos próximos 10 jogos da Liga Nacional, ou seja, campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato holandês, campeonato espanhol, se o time do jogador ganhar 5 jogos em 10, esse jogador ganha o equivalente a um upgrade. É como se ele tivesse entrado no time da semana. Se o jogador é 80, ele vai para 84, se ele é 91, ele vai para 92. Enfim, é um upgrade a mais que ele recebe se o time dele ganhar, atenção, 5 jogos em 10 da Liga Nacional. O Manchester United ganhou na Champions, não conta. O Bayern de Munique ganhou na Copa da Alemanha, não conta. São 5 jogos em 10. O jogador não jogou, o Upamecano está machucado, não jogou nenhum jogo do Bayern, não importa. Aqui, o upgrade ele é relativo ao desempenho do time, não do jogador. Então essa é a grande novidade para os Wins to Watch nesse ano, essa história aí do Wins to Watch, que são as vitórias da equipe. A gente vai ficando de olho, literalmente. Eu, inclusive, agora estou aqui na segunda tela aqui assistindo o jogo do Manchester United para saber como vai ser aí, também porque eu queria assistir o jogo, mas já pensando também no possível upgrade do Varane, do Cristiano Ronaldo. O Varane eu tive a sorte de tirar no meu pack o Wins to Watch garantido, então já estou torcendo aí para o Varane, para o Manchester United ir bem e para o Varane fazer, quem sabe, um golzinho, quem sabe conseguir um IF. Acho que é legal, esse tipo de carta, essa promo é legal porque ela mexe com o nosso interesse pelo futebol real também. É bem interessante, é bem legal essa promoção Wins to Watch. Se você ainda não tem uma carta Wins to Watch, tem algumas que estão baratinhas, eu até recomendo. De repente compra uma para você seguir o jogo daquela equipe, é divertido, é uma forma de interagir entre o futebol, uma forma de interação entre o futebol real e o futebol do FIFA. Tá legal? Espero ter aí explicado bem como funciona esse Wins to Watch. Espero que vocês tenham entendido. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Segue a gente no Twitter, _Arantes. Também segue a gente aqui, aperta aí o sininho e se inscreve no canal. A gente vai continuar trazendo conteúdo de FIFA 22 para vocês, tá legal? Um abraço, até a próxima.